Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 20 de janeiro, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. E eu vou pedir para vocês deixarem um like e compartilharem com um amigo de vocês, tá? Se não são inscritos, considerem se inscrever no canal, né, para estar ajudando o nosso trabalho, né? Que seria realmente nós guiarmos pelo mundo do trading, né? Mas de forma real, tá, galera? De forma a entender realmente como cotações elas se movem, né? Durante o mercado, a parte do institucional, tá? A filosofia por trás, né? Dos nossos ativos, enfim. Então, galera, hoje o dia ele começou, né, meio que mais negativo para a bolsa e um pouco mais positivo para o câmbio, mas, né, como eu vou mostrar aqui para vocês, nós tivemos o nosso juros, né, o nosso juros ponta curta e ponta média um pouco mais flat para alta e a ponta longa para alta, tá, galera? Ponta longa ela ficou quase 2% de alta. Então aqui logo nas 9h30, né, galera? Então estavam mais de 1% de alta. Aqui os vértices mais longos, tá? Então essa movimentação aqui de alta produziu, né, nas primeiras horas do mercado, né, nas primeiras 2 horas para nossa bolsa um entendimento de queda, tá? E ainda mais nós temos a disputa, né? Porque Wall Street, galera, tá com receio, tá? Os nossos índices futuros estão em queda por causa da disputa da Groenlândia. E foi, né, ventilado, né, que hoje nós teríamos novas ameaças, tá, da tarifa do Trump sobre a disputa da Groenlândia, né? Conforme eu já falei. Então, é, deixa eu mostrar aqui o panorama, né, da nossa macro. Então, Wall Street está aqui em queda, né? Basicamente todos os índices eles estão em queda, tá? Em queda consolidada. Setor de energia em uma alta, né, de 1%, né, aqui para o nosso Brent. Metais subindo, né, galera? A gente viu que o ouro, tá? O ouro e a prata estão subindo, estão nas máximas históricas, né? Principalmente a prata correu muito porque estava muito distante do preço do ouro. E com o temor de guerra essas ameaças, né? Então, esses ativos eles tendem a subir, né? Nosso dólar tá caindo, tá, galera? O nosso dólar tá caindo e as outras moedas elas estão subindo, né? As outras moedas aqui do nosso Forex, tá, pessoal? Então, deixa eu mostrar aqui também o nosso OR, né? Que seria o nosso minério de ferro. Tá numa queda, tá? Tava uma queda de 0,5%, agora tá numa queda de 0,70, 0,80 de queda, tá? Então, bora para nossa análise. Começando aqui pelo nosso ativo, né? Eu só quero mostrar aqui que o Ibovespa, né, no caso nosso mini índice, hoje ele quase chegou a renovar, ele tá renovando a máxima, tá, galera? Então o Ibovespa até então renovou, tá renovando a máxima histórica, tá? O nosso futuro ainda não chegou lá, tá? Ele tá perto ainda. Porque como eu falo para vocês, o nosso futuro, né, no caso da bolsa, o nosso futuro, ele vai atrás do nosso à vista, né, que seria o Ibovespa. No câmbio é o contrário, né? A cotação, ela tá no preço futuro, né? A cotação ela trabalha aqui, ó, no preço futura e às vezes vem para a taxa à vista, como hoje ela veio, né? Mas eu já vou chegar lá. Então, galera, a gente viu aqui que essa movimentação de queda aqui, né? Para mim, no caso, essa movimentação aqui foi bem interessante, tá?
essa movimentação aqui logo nos primeiros minutos de mercado, né? Ele abriu com um gap de baixa, tá? Mas era esperar o arrefecimento para vir, né, vender e renovar a mínima de novo. E ele começou a cair, né? Chegou aqui no quase 1% de queda, tá? Mas os players seguraram no 165 mil, né? Que já seria um bom alvo para fazer a primeira parcial, né? A primeira parcial seria fazer aqui, né? E aqui fazer a segunda parcial e vir cercando o preço, né? Acontece que ele voltou, né? Ele voltou um pouco mais, tá? Os nossos juros, como eles estavam subindo, eu estava bem inclinado a vender, tá, galera? Então ele criou duas liquidez aqui, né? Uma liquidez aqui e a outra liquidez aqui. Na abertura do mercado à vista, né? Tudo em queda, né, galera? Olha só, basicamente tudo em queda, os nossos índices das ações e ETFs, tá? Então, para mim, né, essa aqui foi a segunda melhor venda do dia, né? Então, com o alvo nessa liquidez aqui, ele foi nessa liquidez um pouquinho mais abaixo, né? Então, ele chegou nessa liquidez, essa venda aqui, bem interessante, tá? Mas depois o mercado ele ficou um pouco mais flat, né? Querendo ficar positivo. A venda realmente seria boa se ele viesse aqui no nosso ajuste POC de ontem. Ele veio aqui, quem vendeu aqui é plausível, tá? Mas poderia ter levado um stop, né? Então poderia ter levado o stop. O fato é que depois que ele passa, né, do ajuste do POC de ontem, né, ele fica comprador. Mas conforme eu mostrei para vocês, né, a gente viu uma queda principalmente nos juros mais longos, tá, galera? Então a gente viu realmente, olha aqui, né? Os juros eles performaram, mas depois uma queda, tá? Porque esses juros, a ponta mais longa, né? Ela estava muito mais alta do que, estava o dobro, né? Do que a ponta longa e a curta, né? E depois elas teve o arrefecimento, né? E ficou um pouco mais flat, só que ainda trabalhando na alta, né, pessoal? Isso aqui ajudou também o nosso câmbio a cair, né? Mas a nossa bolsa, né? Então ela passou e daqui já mudou, né? Aqui a gente estava comprador, tá? Então a abertura do mercado americano, inclusive deixa eu mostrar aqui para vocês, né? O nosso EWZ, tá? EWZ, olha só, fez uma movimentação no pré-mercado um pouco suspeita, né? Olha só, fez um spike de alta, tá? Abriu aqui, né? Acho que numa baixa, mas depois começou a carregar a liquidez para cima, né, pessoal? E tá 1,60 de alta. BR Titãs também, né? Fazendo topos e fundos ascendente, né? Não teve gap, tá? Mas ficou trabalhando realmente na compra. A abertura do mercado americano mudou um pouquinho a tendência, tá? Então, opa, deixa eu fechar isso aqui, tá? Então ele fez essa movimentação, né? Que seria mais interessante se ele voltasse aqui no ajuste no POC, tá? Mas ele já voltou na média que nos é interessante. O que é essa média aqui, né? A gente tem a média da abertura do mercado à vista e a abertura do mercado americano, tá? Então a gente acompanha essa média porque, né, é aqui onde os plays eles fazem o aporte e aqui eu quero ter um entendimento onde está a média, né, de quem fez um aporte novamente, quem produziu um montante, quem está especulando, né, no caso desse movimento. Então esse preço médio a gente tem que estar olhando, né, observando para que se ele fizer algum padrão, algum tipo de gatilho, né, no caso que é a compra, porque ele devolveu esse movimento, né, galera, e depois aqui já ficou comprado, né, galera. Então essa movimentação voltou na nossa média, aqui seria a compra e levar um stop aqui, acho que é plausível, tá? Mas depois ele voltou de novo, né, para movimentações um pouquinho mais interessante aqui na alta, né?
Aqui assim não teria uma movimentação tão clara, mas essa aqui, né, galera, já para vir renovar a máxima foi exatamente o que ele fez, tá? Então a gente teve, se não 3 na compra, né? Levar um stop aqui eu acho plausível, tá? Porque até aqui então o mercado ele tá de venda, tá? Os juros ele arrefeceu, mas essa aqui tem que ser um pouco mais cuidadosa, porque daqui estou vendo que falta 6 minutos, né, para abrir a abertura do mercado americano. Então é mais interessante nós esperarmos a abertura do mercado americano para ver a tendência, né? Ele pode cair mais inclusive, ou subir, né? Inclusive ele subiu, isso aqui mudou a tendência, tá, galera? Então, basicamente foi isso, né? Aqui no nosso mini índice já está quase 1% de alta, o nosso Ibovespa está 0,94 e o nosso mini índice 0,89, né? Tá perto aqui de 1%. Ele vai brigar um pouco para passar desse 168 mil, né, galera? Então, não dá para fazer mais nada aqui, né? A não ser que ele volte numa liquidez um pouquinho mais abaixo, né? Mas a compra ela já foi aqui, né? A compra, deixa eu ver onde foi a compra, né? Meio-dia, né? Mais ou menos meio-dia e meio-dia e 10, meio-dia e 12, tá? A compra foi aqui para vir desafiar essa máxima. Então, ok, né? Bora pro nosso dólar, galera. O dólar fez a mesma coisa, né? Fez uma reversão, tá? E o que eu quero também estar salientando, o nosso Forex, tá? O nosso Forex, deixa eu carregar aqui a nossa carteira, aqui no Investing, mas o nosso Forex, galera, é o seguinte. Então, o real, ele estava perdendo, né? Ele estava perdendo, estava uma perda um pouco mais forte para as outras moedas, tá, galera? Só que com esse arrefecimento dos juros, tá, foi devolvido, né? E mais para as moedas mais fortes, né? O nosso real ele ainda está fraco. Para as moedas um pouco mais emergentes, né? Nós estamos meio que vencendo. Isso aqui dá um sentido de dúvidas, né? Ou mais dúvidas, um cenário não tão claro assim, tá? A gente viu aqui, né? Então a abertura do mercado aqui, né? A gente teve um pequeno gap, assim, mais ou menos de uns 5, 7 pontos, tá? A gente tem um BRLT, a nossa CME, máxima da CME, mínima da CME, né? A gente tem um parâmetro de abertura aqui, que é dado pela B13, a taxa máxima de câmbio. O nosso ajuste e o POC, tá? Então que seria bem interessante uma compra, a compra ideal é ele voltar nesses níveis mais nevrálgicos aqui, né, galera? E vale ressaltar que nós temos aqui o nosso 400, né, galera? Então aqui a gente tem o nosso 400, que é justamente um nível, né? Um nível a ser vencido. Porque aqui os exportador e importador, eles defendem, tá? Eles defendem a posição por causa das opções de compra, de call e put, né, no nosso câmbio. Então aqui, ainda aqui, pessoal, ainda aqui, né, nós temos a nossa mínima da CME. Então, seria mais interessante se ele arrefecesse, viesse para esses pontos e daqui trazer para a máxima, tá? Só que a cotação não faz o que a gente quer, né, galera? Inclusive, ela veio aqui, né? Chegou perto, tocou aqui na nossa abertura de mercado, veio aqui no 400, tá? Veio aqui no 400 e aqui na modalidade scalp, conforme eu falo para vocês, seria interessante uma venda, né? Colocar pelo menos 5 pontos no bolso e a liquidez aqui, né? A gente tem essa liquidez aqui, o alvo seria essa liquidez, tá? Inclusive poderia recomprar para vir desafiar a máxima. Só que ele veio aqui, se eu não me engano, ele veio até o 395, né? 395,5 e já foi de novo, né? Desafiar a máxima até então. Veio até a máxima da CME, tá? E tocou nessa liquidez aqui que é bem interessante, né? E depois, né? Depois que ele veio
nessa liquidez que ele tracionou, né? Aqui a gente tem o 410, ele retomou ao nosso 394, né? Então ele veio aqui para nossa média, tocou nessa liquidez, tá? Aqui mais embaixo e fez o segundo preço futuro pouco mais acima, né? Só que o que eu quero salientar também aqui, galera, é que o nosso DXY ele tá em queda, tá, galera? Então ele já ficou numa queda, tá? Na abertura de mercado ele tá mais ou menos como tava, né? No 0,50, 0,55 aqui, umas 9 horas, né? Então isso aqui já é uma queda consolidada, né, galera? Então isso aqui é uma queda um pouco mais forte. Eu não tava tão propício a comprar aqui, tá, galera? Mas essa movimentação, conforme eu falo para vocês, né? Ele faz um preço futuro, tá? Aqui a gente tem as nossas Petax, né? Então preço futuro, preço à vista. Segundo preço futuro, tá? Segundo spot, né? Esse aqui é o primeiro spot, é onde os players se travam, né? Ou onde ele tem um entendimento de onde a cotação pode correr a partir desse preço, né? E segundo os taxa à vista, né? A taxa à vista, inclusive. Aqui a gente tem o preço futuro, né? E o terceiro, né? E o nosso terceiro spot. Ó, a gente já viu aqui que ele já produziu uma das operações que seriam mais fáceis no câmbio, no meu entendimento, tá? Que é do preço futuro, preço à vista, né? Então, uma tendência de baixa ele pode vir estar procurando, tá, galera? Então, ele fez essa movimentação aqui, né? Quem comprou aqui, o cenário até então era de alta, tá? O cenário era de alta, mas depois a gente teve uma mudança, Só que a nossa taxa externa, ela estava em queda, né, galera? E 0,50 para o DXY já é uma queda consolidada, tá? Então eu não estava crente que o nosso dólar ele ia correr tanto assim, né? Tipo, correr aqui para essa liquidez um pouco mais acima, tá? Inclusive 1%. Mas eu achei que se fosse uma venda aqui no 25, conforme eu falo para vocês, né? Ele chegou aqui no 24, galera. Ele chegou aqui, deixa eu ver aqui, 24 exatamente. A máxima então do nosso dólar foi no 424. O que eu falo para vocês no 25 aqui e no 75 nós temos opções de compra e de venda no 5, né? 5, né? Porque a gente tem 10 em 10, né? No 410, 310, 420, sendo que as mais fortes é no 450, 350, 550 e as mais fortes, né, realmente são as em 100 em 100, que é 400, 500, 600, né, que é aí onde o nosso importador e exportador ele tende a defender, né, porque ele tem um preço. Então aqui a gente está o nosso 400, né? E aqui a gente está o nosso 400. Então ele veio aqui, quem fez essa movimentação que foi um pouco mais rápida, teve possivelmente, né? Já tá até agora nessa operação, né? É uma movimentação meio que pegou a reversão de mercado, porque quando o nosso juros começou a arrefecer, né? Então a gente teve esse arrefecimento nos juros. Também os nossos pares ali no Forex, eles começaram a devolver parte dos ganhos, né? Então as moedas mais fracas, elas do nosso Forex caíram, né? Começaram a ficar fraca perante o real, e as mais fortes elas devolveram, né, arrefeceram, mas ainda estão positiva, tá? E o nosso dólar, né, galera, ele fez o mesmo movimento aqui, inclusive está pagando as nossas pecoradas, né? Mas ele fez essa movimentação. Então quem comprou aqui no preço futuro e tentou renovar a máxima, né, de até então estava nos conformes, tá? E o alvo aqui seria realmente no 25, tá, galera? Realmente seria no 25.
Mas ele fez aqui uma movimentação que eu gosto de mostrar para vocês. Ou é na compra ou na venda. Quando o dólar ele faz duas petax meio que bem juntas uma da outra, e eu vou estar mostrando aqui, galera, olha só. Então a gente tem uma petax igualzinha, né? Praticamente com 0,1 ponto de diferença. A tendência é que o nosso dólar ele não caia mais, tá? Para compra e para venda. Tá? Então o nosso casado está de 17,20, né? Agora está mais fácil do preço futuro vir buscar o preço à vista, né? Nós erramos 4,5 pontos, que é dessa Petax, que é um estudo sugerido que ocorre meio-dia, para esta Petax, que é o spot do dia, que é essa aqui, né? Inclusive ele fez uma movimentação interessante, né? Que eu falo aqui para vocês, quando ele perde essa por cima, por baixo, né? Por baixo do nosso preço, ele toca por baixo, aqui a gente tem a venda para já vir desafiar a mínima de mercado, tá? Mas o fato é, né, depois que ele fez essas duas petax, né, aí eu achei que a gente poderia começar a ter um arrefecimento, ou então o dólar ele ficar lateral em cima desse range, né, que aqui, galera, eu não vou mentir que aqui é um pouco bem, eu não gosto de operar nessa área aqui, né, em cima do 100, eu prefiro que ele vença essa área, né? Então ele começa a vencer realmente, ou para baixo ou para baixo ou para cima, né, galera? Foi o que ele fez do preço futuro, né? Ele não conseguiu mais renovar essa máxima, tá? Buscou o spot, o segundo spot, e quase meio que interagiu com o preço à vista, né? Depois aí sim, galera, aí sim a gente viu esse arrefecimento, né? Dos nossos pares, né, dos nossos pares do Forex e das pontas do DI, né? Essa movimentação realmente ajudou, ainda mais com o nosso DXY caindo, né? Que ele inclusive ele fez um spike, né? Deixa eu mostrar aqui o spike, que esse aqui foi por causa do nosso, deixa eu ver aqui, né? Calendário econômico, que foi o ADP, né? Então depois do ADP, isso, né? O ADP que ele veio um pouco mais ruim para a economia americana. Esse aqui é de 2 estrelas, tá? 2 estrelas esse ADP. Mais o nosso DXY, né? Ele fez um spike de queda, olha só, né? Então ele fez uma movimentação de queda. Isso aqui faz com que o nosso índice, que é o DXY, né, que é a taxa externa, né? A gente tem a taxa externa é DXY, taxa interna é a Petax, tá? Então isso aqui dá um sentido bem vendedor, né? Isso aqui realmente produziu, no meu entendimento, a operação mais fácil do campo, que é deste preço futuro para o nosso preço à vista, tá? Então basicamente essa aqui, né? Essa foi uma operação para mim mais fácil do câmbio, tá, galera? Por mais que ele não tenha até então visitado, né? Mas a gente já tinha como alvo de fazer parcial aqui no POC de ontem e o ajuste, tá? Então aqui já seria bom fazer uma parcial. Mas a operação toda é do preço futuro para o preço à vista, tá? E aqui por baixo, né, galera, a gente tem a Petax, o preço futuro. Possivelmente o câmbio ele vai fazer o nosso ajuste hoje abaixo do preço futuro, né? Ou pode ser também abaixo do preço à vista, mas eu acho que ele vai ficar aqui fazendo essa movimentação, né? Bora ver se ele vai ter mais força para vir em cotações mais baixas, né? E, inclusive ele chegou aqui no nosso 375, né, galera? Então quem comprou aqui no preço futuro, no preço à vista, né, 375, cadê a nossa Petax? Tá aqui, né? 375, a terceira, 376 basicamente, né? Então fez uma operação que podia ter rendido, mas essa compra aqui, né? Conforme mudou, nós tivemos a refeição de mercado, né? Reversão de mercado. É uma compra de risco, né? É melhor que ele levante, né? Toque por baixo, né? E tocou aqui no nosso POC ajuste para vir renovar essa mínima, né, galera? Mas tem como comprar aqui, né? Então lembre-se sempre desses números, né? Aqui em cima no 25 e aqui embaixo no 75, tá?
interessante fazer um scalpzinho. E pessoal, ele fez uma movimentação não tão clara, né? Que conforme eu falo para vocês. Então ele toca aqui no preço na Petax à vista final, né? Que seria o spot do dia, ou seja, ele fechou a simetria de hoje porque ele conseguiu na nossa média de contratos deixar a Petax futura, que é onde o preço trabalha, ele trabalha mais no preço futuro, né? Então essa média, né, conseguiu ficar casada com a média contratual e ainda veio buscar, né, a nossa Petax de hoje, o spot do dia, né? Então hoje ele fechou bonito a simetria do mercado. Se essa simetria fechada desse jeito, ele vai ficar aqui, né, enrolando. Aí teríamos que esperar até as 3 horas para ver montar um cenário para o nosso ajuste, tá, galera? Então basicamente foi isso. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com amigos de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal, valeu!